Muito bem, muito bem, muito bem. Olá você, meu amigo, minha amiga, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez ao GPS, o seu programa buscador e anotador da qualidade de vida. Eu sou o Gustavo Pontin, nômade digital e fotógrafo profissional que atua nas áreas da comunicação e do turismo. E hoje nós temos aqui a participação de uma grande figura chamada Ricardo Roitburt, mais conhecido como Ricardo Roit. Ricardo Oddi tem formações em administração de empresa e turismo, e ele também é guia na Pisa Trekking. Nos conhecemos por lá, nas nossas trilhas, nas idas e vindas, temos muitas histórias nas costas, e o Ricardo é uma grande figura que vai estar aqui presente nessa próxima hora para contar um pouquinho desse seu bem-estar e também dos mal-estares, né, obviamente, da nossa vida, para que a gente possa buscar um caminho um pouco mais coerente nessa doideira que está a nossa pandemônia. Certo, meus amigos? Então vamos a mais um belo episódio da saga GPS, que vai trazer aqui mais um pouco da experiência de vida de todos nós para adquirir um pouco mais de bom senso, coerência, tranquilidade, qualidade de vida. Com vocês, mais um GPS. Alô, alô, Ricardo Roit, meu grande amigo. Fiz uma apresentação muito sucinta e rápida. Estou muito feliz de você estar aqui participando comigo no podcast. E agora eu quero que você se apresente aí para a galera antes do nosso bate-papo, para as pessoas saberem quem é o Ricardo. Por favor, a casa é sua, Ricardo. Fala, Gus, tudo bom? Que bom estar aqui, né? Bom, vamos lá falar um pouquinho. Eu sou o Ricardo, eu sou professor de turismo do Senac de São Paulo. Mais especificamente, a gente brinca, né, que é do maior Senac do mundo, que é o Senac de São Miguel Paulista, na Zona Leste. Ela é a maior unidade do Senac do Brasil, e como só tem Senac no Brasil, é o maior do mundo, né? Essa é a nossa brincadeira interna. E eu também sou guia da Pisa Trekking e também estou atualmente como presidente do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo aqui da cidade que eu moro, que é Mogi das Cruzes, no extremo leste da cidade de São Paulo. Já trabalho com turismo há 22 anos praticamente, desde 1999, e como muitos comecei naquela brincadeira, né, de viajar, de ajudar a montar viagem, de montar viagem, e depois acabei me direcionando para a profissionalização, né? Me cadastrei, fiz o curso para ter o cadastro, e comecei a trabalhar nas agências e comecei a procurar realmente uma forma de crescer nessa área, que é a área que eu gosto. E a gente acabou se conhecendo nisso, né, Gus? As viagens, indo lá para Itararé. Muito legal, Coincidências legais da vida, né? Essa com coincidência certeza. bacana de energias. Mas, bom, nesse enfoque que você deu aí, muito bom ver da área, principalmente uma área que você admira, que você tem uma conexão com ela, né? E porque o programa ele é focado na ideia de como a gente pode ter um pouco mais de paz nessa nossa passagem aqui pela vida na Terra, né? Ter um pouco mais de qualidade Uhum, de vida. Então, você, claro. assim, desde cedo, você sente que dentro de você você já tinha alguma coisa que ia te proporcionar você buscar algo que realmente tivesse a ver contigo, independente de estar sentado, quieto num escritório, mas a vida por outros locais que te levaram a justamente para aquilo que você acabou de dizer. Comecei a fazer viagem e tal, e todo nisso até hoje. Eu também, meando o campo, fiz mais ou menos depois da comunicação, também parti por turismo e me encontrei. Então, nisso também você enxergou desde cedo a qualidade de vida e se encontrou também, Ricardo? Então, se a gente parar para pensar nesse sentido, cara, desde sempre eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer algo que fosse legal.
sabe? Eu sempre fiquei olhando, você vê isso muito em família, né? No pessoal que é um pouco mais antigo, principalmente quando eu era pequeno, cara. Tinha muito daquele negócio, não, você tem que ser caixa do Banco do Brasil, sabe? Porque isso é É, profissão para a vida toda, né? Aquelas coisas exato, aí que você falava. E aí, ou senão você tem que entrar no emprego e você vai passar a tua vida naquele emprego e tal. E eu falei, meu, não sei se eu quero isso. E eu tinha duas coisas quando eu era pequeno que eram muito fortes em mim, né? Uma, mato, meio de mato, assim. Sempre gostei. legal. Meus pais tinham casa em Peruíbe, eu saía para explorar os terrenos baldio em Peruíbe, sempre fui meio aficionado com facas, né, com exploração, bota, eu entrava em bueiro com meus amigos, sabe? A ideia era sempre, na época do Goonies ainda, né? Não sei se você lembra do Goonies. Então, Não, o estilo também, não é o Goonies, né? Estilo Indiana Jones, né? Que a gente queria Indiana ser um Jones também. caçador de Não, então, aventura, né? sempre fui nessa vibe. E o outro lado, que eu sempre gostei muito de eletrônica, né? Então eu acabava indo assim, quando estava em casa, estava mexendo com os computadores XT velhão que eu tinha em casa, que na época não era velhão, né? Mas que eu ficava mexendo, eu abria, eu modificava. Então eu acabei fazendo um curso técnico de eletrônica e fui um pouco para esse lado, mas era aquilo, né? Tudo que eu ganhava trabalhando com eletrônica, eu acabava gastando viajando. Assim, a minha vibe sempre foi, pô, eu quero viajar, não conseguia ficar parado num lugar. E eu quero ter algo que eu ache legal. Então, sempre que eu estava num estágio, num emprego que eu não gostava, eu acabava chutando balde e saía. E não Legal. conseguia ficar parado. Isso é uma coisa da tua Oi? personalidade. Você sente que isso é o lance da sua personalidade, então, né? Você não Sim, sim. é um lugar que te Sempre. incomoda. Não consigo, não consigo. Coisas que me incomodam assim, me dá formiga na bunda, eu falo, meu, eu quero sair, sabe? E aí eu mudava muito, eu brigava muito com meu pai por causa disso, porque meu pai, né, ele é vivo ainda, graças a Deus, mas ele tem essa cabeça, eu tinha nessa cabeça, de que você tem que entrar no emprego e por mais chato que ele seja, é o teu emprego, né? E aí eu brigava, a gente bateu muito cabeça por causa disso. E eu comecei a trabalhar com administração depois, que foi a faculdade que eu acabei fazendo, também meio a contragosto, não tinha certeza daquilo. Né? A gente brinca que a administração é faculdade para quem não sabe o que quer da vida, e no meu caso era bem isso mesmo. A E base de de tudo. repente, bem isso. Mas eu sempre tentava ficar próximo ao turismo, sabe? Eu trabalhei no Clube Hebraica, na parte administrativa, mas estava sempre guiando para o pessoal do Adventure, que era uma parte de viagens. Então eu estava sempre tentando estar próximo, estar próximo. Aí veio a oportunidade do Senac para dar aula na área de administração. Quer dizer, fez sentido eu ter feito a faculdade, né? Não era o que eu queria, mas foi o que me abriu as portas. E aí eu entrei no Senac e comecei a dar aula, né? Isso esse ano vai completar 11 anos que eu estou no Senac e sempre buscando oportunidades para tentar me aproximar do turismo, até que em 2018 inaugurou a unidade de São Miguel. E entre as áreas que tinha disponibilidade para transferência era justamente a área de turismo. E aí eu falei, então é agora, né, cara? Vamos que vamos. Eu ainda é perto de casa, porque eu estou em Mogi das Cruzes, né? São Miguel Paulista é extremo leste da cidade de São Paulo, Mogi das Cruzes está pertinho. Falei, é agora. E aí eu fui, consegui, teve processo seletivo, tudo, mas consegui. E realmente tem sido uma experiência muito bacana, cara. Muito interessante, assim. É muito louco, cara, porque é legal saber dessa trajetória que deu certo, né? Bacana que dentro do seu instinto e da sua expertise também você foi galgando e chegou aonde você está hoje, que era onde você queria sempre estender essa parte, né, desde de cedo. Outros entrevistados aqui também passaram por processos assim que a gente tem falado bastante, que a gente vem dessa educação mais provinciana, mais antiga, né, porque vem lá, né, Uhum.
do meio do século passado, né? Que era aquela coisa, não, tem que ser médico, engenheiro, doutor, porque se você fugisse disso, você tá louco, né? Mas você vê que todo Sim, mundo que vem dessa geração fugiu disso. A maioria que entrou começou a fazer uma faculdade, depois largou porque não dava, né? Então, você vê, a pessoa, pô, eu tinha que fazer, mas não dava, porque a família sempre falava, aquilo que você falou, a gente brinca, tá, gente? É o que eu já falei para outros aqui, eu não estou desmerecendo nenhuma profissão, porque cada uma tem o seu sentido de ser, claro, 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 a claro. base, como você aprendeu aí, a parte de administração, né? E eu tive que aprender a mexer com um monte de sistema que eu também sempre achei chato pra caralho, mas graças a entender esses sistemas eu me virei para fazer o que eu consigo fazer hoje, né? Então, por isso que eu falo Claro. nada por acaso, né? Então, todas essas pessoas também falaram, puta, né? A outra, eu fiz veterinário, mas aí eu vi que o meu negócio era mexer com pessoas, né? A menina que era bióloga, depois o Newt agradável, ela faz ilustrações, entendeu? Já o outro cara lá, que é professor de educação física, né, no começo também ele foi galgando os degraus aí que não deu muito certo e agora ele já está lá na vibe dele, na especialização, doutorado e morando numa cidade menor para dar qualidade de vida para os filhos. Então, quer dizer, a gente saiu desse sistema, chegar num lugar onde a gente, exatamente, que é justamente por isso que a gente discute isso no programa. A gente tem que buscar alguma coisa que nos traz essa realização, né? Por isso que eu sempre falo, né? Você está fazendo essa atividade, então quer dizer, você enxerga, né, na sua atividade qualidade de vida, certo? Sim, sim. E aí, então, a sua atividade, ela também promove, certo? Além de você ter qualidade de vida para você, ela também promove, cara. Cara, eu acho muito interessante isso, porque uma das coisas que me incomodava muito quando eu trabalhei com administração, né, era que eu estava sempre no meio do caminho, sabe? Quando você trabalha com papelada, imagina, alguém teve uma ideia, né, ou quer desenvolver um projeto, daí faz um monte de papelada que passa por meio do administrador e que esse projeto vai beneficiar alguém lá na frente, né? Então é mais ou menos aquilo do cara da loja, alguém criou a camiseta, outro cara está usando a camiseta e você é o cara que está lá no meio do caminho recebendo o dinheiro de quem está comprando a camiseta. O que isso faz diferença na vida dos outros e na tua vida? Né? De novo, não desmerecendo os trabalhos, as profissões, mas eu queria fazer algo em que eu tivesse diretamente relacionado com a realização das pessoas, entendeu? Eu queria perceber isso. Né? Por mais que durante a administração o pessoal também falava que eu tinha esse papel, mas eu não percebia esse papel. Então, o que que é Legal. realização para mim, né? O que que me realiza quando eu trabalho e que o turismo, como você já percebeu isso, e a educação também traz isso, né? O dar aula também traz isso, que é justamente Perfeito. você ver o quanto que o trabalho que você está fazendo está de alguma forma beneficiando ou modificando a outra pessoa. Então, quando você está dando aula, que você percebe que aquela pessoa que entrou não abria a boca na sala e quando ela termina o curso, ela é uma guia que sabe assim lidar com as pessoas e falar. Ela pode não ser a melhor guia do mundo, mas ela é uma pessoa muito melhor do que ela era quando ela entrou. Ou quando você leva uma pessoa para ir viajar com você e que você vê que ela está estressada e que daí de repente em algum momento ela está tranquila, ela atingiu o objetivo dela de conseguir fazer uma travessia, de conseguir quebrar um paradigma de dormir numa barraca ou de entrar numa cachoeira ou simplesmente de se desconectar e não ter celular, sinal de Wi-Fi, né, nada disso. Então você percebe, né, o quanto que a pessoa ficou bem com aquilo que você fez. Eu acho que a realização para mim é justamente essa percepção do que o que eu faço de alguma maneira faz diferença para o outro, entende? Uhum. Não, e é perfeito, né? Essas duas ideias aí muito fortes, né? Não só a questão de ver a realização das pessoas, né, pela atividade, e esse Uhum. cuidado da aula, né, da educação, que eu também já tive a minha experiência na universidade, e foi um momento bom, né, as coincidências que a gente fala, nada por acaso, né, mas eu passei um momento, falei, putz, como é que eu vou fazer agora
e estava em São Paulo, para só guiar, né? Eu não vou conseguir só guiar, porque também o ritmo de fotografia do digital, né, que foi lá naquele meandro da sim. época que teve aquela bolha nos Estados Unidos, 2008 e tal. E aí minha amiga, que foi uma das entrevistadas, não, eu tenho um curso de turismo e você vai dar a disciplina ecoturismo aqui. Aí fui para a Ó, que legal. universidade, fiquei 4 anos lá e dava aula e levava a molecada, e aí tudo volta, a energia volta. Então, quer dizer, você, por eu ter aprendido sistemas, foi mais tranquilo, tá vendo? Aí eu lidava com sistemas, montava as ilhas, levava a molecada, fazia tudo isso. Então, essa troca, né, que você acabou de passar aí, é uma coisa que você promove ao próximo, né? Independente da profissão que ele tenha, ele, ao sair para fazer uma trilha, né, com a gente e tal, você faz com que a pessoa tenha essa conexão e traga um pouco mais de sentido para a vida dela, né? Pô, sai daquele corre-corre e Sim. tenta dar uma pausa, né? Agora a E pausa aí, ficou geral, né? você sabe que eu, é verdade, eu tenho um aluno que ele fez parte da primeira turma do técnico em guia da nossa unidade, né? E ele já é senhor, ele com 60 anos já, né? E assim, ele trabalhava como fazia transfer, né, para uma empresa de turismo. Então ele ia pegar o pessoal no aeroporto e levava para o hotel. Basicamente era isso que ele fazia. E ele ganhava um X lá, não lembro exatamente quanto era. E eu lembro que no primeiro dia de aula ele tinha uma angústia muito forte com relação a isso, porque ele falou, professor, eu talvez tenha que faltar muitas aulas, porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalho eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro eu não consigo vir para o curso, mesmo que ele era bolsista, né, o Senac de São Miguel a gente tem muito bolsista, mas ele precisava de dinheiro para o transporte, ele precisava de dinheiro para comer, né? Ele precisava, então ele tinha que ter dinheiro para manter a vida dele para poder fazer o curso. E daí foi indo, e ele sempre muito quietinho, muito na dele, muito educado, mas você via que ele era às vezes meio perdido nessa de turismo. E aí ele foi se envolvendo, você via que ele ia crescendo, e ele se encantou tanto que ele começava a falar tudo que ele aprendia em aula, né? E ele levava para o trabalho. Então, quando ele pegava um cliente no aeroporto, não era mais só fazer o transfer, ele começava a guiar o cliente até o hotel, né? Então, Que ele bacana. passava pelos lugares, ele começava a contar sobre os lugares que estavam passando, ele começava a contar história sobre São Paulo, ele começava a contar história sobre São Miguel, porque ele começou a aprender sobre a região lá também. Então, e isso fez com que a empresa começasse a perceber ele de uma maneira diferente. E ele começou a receber muito elogio, e ele foi crescendo. Hoje ele ganha 3x do que ele ganhava antes por transfer. Agora ele é guia, né? Ele não é mais motorista da empresa. Ele é super bem visto, ele tem prioridade para tudo lá. Então, assim, é um cara que se realizou e que me mandou uma mensagem um dia falando, professor, graças a você, hoje eu tenho amigos, né? Nossa, Então, o que você impagável, hein? faz com uma coisa dessa, né? Assim, você fala, meu, o cara era sozinho, né? Morava sozinho, ganhava pouco, ganhava mal, agora ele tem amigos, ele vive melhor, ele ganha melhor, ele se realiza na profissão graças a um trabalho que você desenvolveu na sala de aula, cara. Então, isso não tem preço. É impagável, né, cara? Com certeza. E é aquela coisa assim, você abre caminhos para que as pessoas possam enxergar, né, o que eu vou falar agora, né, que eu quero discutir com você também, que a gente fala do flow, né? Porque você, Uhum. independente da área que você tá, independente da vida que você tem, as pessoas sempre têm algum hobby, alguma coisa que elas se encontram porque a vida tá a vida na velocidade que estava vindo estava uma merda, né? Não tem nem o que se discutir, né? Já falei para todo mundo. Sim. Então, a sociedade estava uma bosta, uma velocidade. Então, não é por acaso, entendeu? Lógico que ninguém queria o vírus, lógico que ninguém queria essa situação assim, mas de qualquer forma deu um chacoalhão. A gente estava numa situação insuportável, poluição, entendeu? E ninguém parava. Então, coisa, meu, eu não sei o que ia dar, né? Também, e gente, né? Não parando de. Sim. Nós daqui a pouco nós vamos chegar em 8 bilhões aí, 9 e não tem mais lugar para ninguém. Mas enfim, Ia despencar no abismo, né? A gente já estava correndo para o abismo sem freio, né? nem freio. Aí as pessoas, logicamente, graças ao bom Deus superior, à energia que você quiser acreditar, nós conseguimos enxergar isso cedo e a gente consegue trabalhar esse canal
de ter alguma coisa que nos faz bem, passar isso para frente e carregar isso como qualidade de vida e ter isso como um flow. Então eu quero que, assim, eu vou te exemplificar o meu e você vai falar do seu e se você acredita nisso para as pessoas que você passa. Eu, por exemplo, tenho dois momentos. Um é quando eu estou no esporte, né? Ou estou correndo muito, ou pedalando muito, eu consigo uma conexão, um flow, eu me desligo e tenho essa energia que me dá uma paz, uma vertente, uma coisa muito louca. Meus trabalhos de foto, concentrado, consigo fazer uma puta imagem, dialogar com o cliente e essa imagem tem uma retaguarda muito forte, e enfim. E você, aonde que você, na sua vida, Ricardo, você tem esse flow, esse momento? E que você acha que você também passa isso para as pessoas? Cara, eu acho que assim, eu acho que o principal lugar que eu tenho isso é quando eu tô no meio do mato, cara. Quando eu falo meio do mato, é meio do mato mesmo, assim. Eu tô fazendo uma trilha e cai aquele puta pé d'água. Eu tô falando isso porque tá chovendo agora, né? E aí tô lembrando da última trilha que eu fiz na Mata Atlântica e na hora de voltar, caiu o mundo, cara. A primeira coisa que eu fiz foi gravar eu com uma chuva absurda e quando eu vejo a gravação da eu na trilha, cara, eu tô eufórico, assim. Não é que eu tô, pô, que saco, cara, tá chovendo, sabe? Tá. Não, eu tô Uhum. feliz da vida, assim. Eu acho que quando eu tô numa trilha, quando eu tô, principalmente quando eu tô numa trilha mais sozinho, sabe? Não trabalhando, né? Tô numa trilha eu para eu ir fazer mesmo. Eu acho que esse é o meu momento, cara. Quando eu paro às vezes no meio do mato, quando eu paro do lado de uma cachoeira, é o momento assim que eu me desconecto, que eu me desligo. E o outro, que é completamente oposto a isso, é o momento que eu estou pirando na sala de aula, sabe? Quando você pega aquela turma, mas aí no presencial, né? Não no remoto, mas quando você pega aquela turma que você começa a interagir e eles estão interagindo e você pega aquele assunto que você se encanta com aquele assunto e você sai assim, primeiro você não vê o tempo passar É isso e mesmo. depois quando você termina você está exausto, cara, está acabado, né? E aí o aluno fala assim, mas já acabou a aula? Eu falo para eles que esse é o maior elogio que um aluno pode dar para um professor, é falar, nossa, já acabou a aula, porque quer dizer que a aula passou rápido, né? Então, É, quer dizer, se já acabou é porque você amou a aula, né? Então, assim, esses são momentos que para mim são muito gratificantes, assim, muito que me recarregam, sabe? Por mais que às vezes eu esteja cansado, eu falo, ai, que saco, né? Vou ter que entrar na sala agora, né? Mas aí na hora que você entra, parece que você veste outro personagem quando o aluno chega, sabe? É outra vibe. Daí aquilo acaba, te derruba, né? Você cai de novo, você fala, nossa. Mas durante aquele momento é uma coisa tão, tão boa, assim, né? Tão mas tranquila essa troca. é bom ter essa percepção para também entender que dá para dar uma recarregada, né? Porque lógico que a gente Não, precisa. é uma exaustão física, né? Não é uma exaustão psicológica, pelo contrário, né? Esses dois momentos, para mim, eles são de recarga psicológica mesmo, sabe? Legal. É fazer a cabeça tentar Porque é voltar difícil, para o cara. lugar. Falou, né? Você, É, por exemplo, você entra numa vibe que me lembra muito, que nem o cara que também toca um instrumento, seja profissional ou por hobby, que ele entra naquela conexão, né? Ele entra no flow dele porque ele se entregou, curtiu, e ele consegue passar essa conexão para outras pessoas que também entram, né? Então aí fica todo mundo naquela sintonia, então o cara se emocionou de ver o cara tocar e ao mesmo tempo também o cara está emocionado e aí ele é o que você falou, ele termina e quanto tempo será que rolou isso? O que que aconteceu? Mas sim. se conectou e fez, né? E É eu acho igual, que o igual, que a gente. é igual ir guiar, né, Gus? Eu acho que não sei se você percebe isso quando você volta de uma viagem que você foi guiar, que você está acabado, né, cara? Você fala, pô, nem sei porque eu estou tão cansado, né? É do quanto você Nossa, acaba não, se total, entregando, né? total. É complicado, a gente vive isso, a gente vivendo isso é uma coisa, né, cara? Mas as pessoas de fora, para entender, é exatamente o que você falou. Você está ali numa vibe de
fazer com que todo mundo se sinta bem, fique bem, ganhe essa conexão, entendeu? Que fique feliz, que ria, tira foto, conte depois para todo mundo como é que foi, né? E aí você É, está naquele momento todo, que também é um momento de qualidade de vida nosso, né? sim. E é exatamente, você chega, né? Aí você põe lá, depois que você ficou naquele movimento remoto de ver se está tudo certinho, entregou o último cliente, ele foi, ficou legal, aí que você vai para a tua casa, que demora, aquela ficha, mas é porque você está naquela que, acho que só aqueles caras que faz aquelas meditação zen deve ficar também, né? Então, mas aí, Sim, cara, eu te sim. pergunto, aproveitando essa ideia que você bateu, né? Que graças a Deus você também passa isso para a galera aí para receber o flow. Nesse momento que nós estamos passando, você acha, Ricardo, não precisa. Lógico que ninguém é Deus aqui, mas você acha que a sociedade, do jeito que está indo, ela tem solução, cara? Olha, eu acredito muito nisso, sabe? É, eu tenho. Você sabe que, para te responder isso, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo nesse processo de um ano aí, que a gente está praticamente, né, um pouco mais de um ano. Eu comecei a escrever, cara. Mas, Legal. assim, eu escrevo o que dá na minha cabeça, né? Eu vou pondo no Instagram lá. Eu escrevo e ponho, cara. E são coisas que eu sempre tive guardado para mim, mas que de alguma maneira eu nunca quis pôr para fora. E agora eu tô pondo. E se as pessoas gostarem, gostaram. Se as pessoas não gostaram, não gostaram, sabe? Não tenho esse problema com isso. Se alguém quiser conversar comigo, converse no particular. Tanto que eu não deixo os comentários abertos, porque eu não quero criar discussão. Eu só quero colocar o meu ponto de vista. E eu acho que a principal coisa que eu venho percebendo aqui é que nós, talvez como espécie, né, nós somos seres muito egoístas, né? E agora com a chegada da vacina isso ficou muito claro, né? Isso ficou muito óbvio como nós somos seres egoístas. Mas esse egoísmo está muito relacionado à sobrevivência, né? Então eu quero ganhar mais, eu quero ter a vacina primeiro, eu quero sentar no banco do ônibus porque eu estou mais cansado do que você, independente de eu ser mais novo, mais velho, ou que seja, sabe? Eu. A gente tem uma sociedade muito do eu, né? É o E a ego, né? gente não olha, é louco isso, e a gente não olha para o outro. Não que a gente não tenha, a gente tem que ter o nosso lado da nossa sobrevivência. A gente pode até entrar no conceito de Maslow e tudo mais. A gente tem que ter, então não dá para você pegar um cara hoje que está passando fome e falar, você tem que olhar para o outro, porque o outro cara vai dar um dano isso para você com razão, né? Agora, as pessoas que já estão numa condição de vida onde elas têm essa tranquilidade, elas têm que parar um pouquinho e olhar, né? Então falar, poxa, eu não ganho o que eu gostaria, mas eu estou ganhando dinheiro, eu consigo bancar minhas coisas, eu consigo sobreviver, eu não vou pedir um auxílio emergencial e tirar, né, 300, R$ 400 da boca de outra pessoa, né? Não vou fazer isso. Então, eu tenho que começar a pensar em como que eu vou fazer para realmente fazer parte da sociedade. E daí eu acho que ela tem jeito a partir do momento em que a gente começar a pensar de uma maneira mais sociedade e menos individualista, pelo menos para os grandes dilemas da sociedade, a parte de habitação, a parte de educação, né? Eu vejo, vou pegar um pouco da minha área de educação para demonstrar um pouco disso. Pô, qualquer um que fala, pô, eu vou trabalhar com educação, né? E resolve ir, por exemplo, para o Estado ou para a prefeitura, para trabalhar na área pública, qualquer uma dessas pessoas sabe a condição que é uma escola pública hoje. Né? A gente sabe que não tem giz, a gente sabe que não tem lousa, a gente sabe que não tem carteira, a gente sabe que o pessoal que está indo para lá muitas vezes está indo com fome, que tem. E aí eu entro lá e a primeira coisa que eu faço é reclamar das condições de trabalho, sendo que eu já sei como que é a condição de trabalho, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, eu tive um ex-sogro que falava uma coisa que eu achava muito legal, cara.
falar primeiro o trabalho, depois o salário, ou seja, primeiro faz, depois reclama, né? Então, se você quer reclamar que o governo é corrupto, então não seja corrupto você, primeiro, né? E quando eu falo de não ser corrupto, são as pequenas corrupções do dia a dia. É baixar música de maneira ilegal, né? É furar a fila, sabe? É aquelas, não devolver o troco que veio a mais. Não A estamos malandragem, falando né? de a malandragem, mas isso também é um tipo de corrupção, né? Não estou me colocando aqui como santo, não, pelo contrário, né? Mas a gente tem que entender, então, que para você ter moral para reclamar do outro, você tem que entender o teu primeiro, né? Você tem que criar a tua característica moral. E eu acho que é isso que falta muito, sabe? A sociedade hoje, ela está pedindo muito. Ah, porque o governo não dá vacina. Beleza, mas o quanto que você cobrou para ter vacina? Né? Ou o quanto que você tentou furar a fila da vacina? Ah, porque o governo não limpa as ruas. Mas você joga papel no chão? Então eu acho que o que está faltando, e eu espero que esse momento tão terrível e crítico que estamos passando, ele traga essa possibilidade de reflexão para que as pessoas olhem um pouco mais para elas e falem, pô, o que eu estou fazendo? Né? Num dos textos que eu escrevi, eu coloquei isso. Eu falei assim, eu sei que falta, assim, que o governo não está fazendo muita coisa, que o governo é culpado de muita coisa. Mas o que você está fazendo para tentar mudar isso? Dentro do teu mundinho, dentro da tua sociedade, dentro da onde você tem acesso, sabe? É isso que é um ponto importante. Às vezes você não consegue mudar a vida de todo mundo, mas você consegue mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que o legal da educação e até do trabalho com o turismo é justamente isso, cara, porque você consegue mudar a vida de uma pessoa. Você, como trabalhando com turismo, você vai, por exemplo, você conhece ela, né, lá para Dona Augusta, lá em Itararé. Pô, aquela senhora, ela mudou de vida por causa do turismo, né? Então, você pega o pessoal da Rastur, lá de Tararé, que resolveram falar, vamos parar nessa senhora para tomar café, e tiraram ela de uma condição de extrema pobreza e isolamento para uma condição de ponto turístico obrigatório. E hoje ela tem uma qualidade de vida muito melhor, hoje ela tem um relacionamento com pessoas muito melhor, não é mais uma pessoa isolada, sabe? Então, Cara, que penso que dentro disso daí, tudo, você está certo mesmo, e quem somos nós também, porque meia-culpa, não vou ficar fazendo meia-culpa porque a gente sabe das nossas falhas, cada um que está ouvindo aí tem a sua sim, vida sim, própria, só que é o seguinte, cara, eu acho que eu faço a provocação no programa porque eu gosto de ouvir, que as pessoas têm que pôr o seu denominador comum desse bom claro, senso, e o ego, cara, sociedade hoje, é a pior coisa. Ele está muito inflamado e ele está dentro exatamente de tudo isso que você citou. Né? As pessoas, antes de tudo, não vêm elas, é o ego delas, é aquilo que você falou. Eu quero estar no melhor lugar, eu quero a melhor comida, eu quero a emergência, eu quero isso. Eu. Então, quer dizer, espera aí, o coletivo. Ah, não, mas sim. primeiro eu quero estar bem para depois ver o coletivo. Então, assim, eu acho que tem dois problemas que são foda. Que eu acho que é o que eu falei também para os outros entrevistados. A sociedade, ela me brocha. Eu não sei se a sociedade me brocha por quê? Porque a gente está lidando com a escassez e com o excesso, com Uhum. dois extremos aí. E as pessoas não sabem lidar com os dois e carrega tudo pesado na vida hoje, né? Então, no momento desse de pandemia, que é um momento que você precisa dar uma pausa e refletir, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa, ou eu estou fazendo a coisa errada? Será que tá... Aí fica louco, né? Porque sempre estava Sim. acostumado a lidar ou com excesso. Então, aí, por isso que eu pergunto para todo mundo, e aí, como é que a gente vai lidar com a solução, né? Uma das coisas é essa, vamos tentar trazer qualidade de vida, mas será que a pessoa vai entender que a qualidade de vida é para ela poder sair um pouquinho do ego dela? Não, você percebe isso quando você vai fazer exercício. Às vezes eu vou correr na rua e, assim, nos lugares que eu corro, não é uma pessoa que corre, né? Você tem um grupo, você sempre cruza com mais gente. E a galera
não está nem aí para proteção, literalmente, né? Uso de máscara, o uso adequado aí de. E aí eu fico pensando, falo, pô, mas se o cara não está numa praça, né? Tem uma praça aqui perto, tem uma pista de 600 metros, né? O cara está numa praça, está cruzando com outras pessoas, está lá junto, e ele não está nem aí, será que ele está aí para outras coisas, né? Será que ele acha que ele é o Todo-Poderoso, que com ele isso nunca vai acontecer, né? E me incomoda muito isso, sabe? Eu sempre conversava com alunos, eu dei aula uma época para uma turminha da aprendizagem, sabe, Jovem Aprendiz? Não sei se você Sei, sei, conhece. legal. Então, Uhum, jovem aprendiz, eu muito dei aula para bacana. eles. Aí muitos reclamavam do uniforme, né? Falaram, pô, professor, mas eu não gosto desse uniforme, não gosto de usar uniforme. Eu falava para ele, falava, brother, você tem duas opções, né? Ou ir lá na empresa e sugerir um uniforme diferente, ou mudar de empresa. Porque essa é a condição da empresa, cara, sabe? Então, assim, a gente vive numa sociedade onde as pessoas falaram assim: ó, você vai sair na rua hoje, agora, na pandemia, você tem que usar máscara. Você vai andar de carro, você tem que pôr o cinto de segurança. Né? Você É, quer dirigir, você tem que ter carteira de motorista. Meu, essa é a norma. Você não concorda com isso? Eu cria uma sociedade alternativa junto com o Raul Seixas, ou se não, vai para um outro país onde esse tipo de coisa não tem relação. Vai para um outro lugar. Agora, enquanto você estiver aqui, você tem que fazer, né? Só que daí é acreditar no bom senso que não funciona, né? A sociedade, ela não. Se a sociedade funcionasse com bom senso, não teria leis. Esse é o ponto fundamental. começa por aí. Seria Então, uma sociedade como, perfeita, né? Entre aspas, né? sim, Então, seria perfeita, né? Então, é que ficar todo mundo na televisão, não, a gente tem que acreditar no bom senso das pessoas, de usarem máscara, de lavar a mão, de não se relacionar, de não ir para a festa. E aí a gente começa a ver o tempo todo o pessoal indo para a festa, o pessoal saindo na rua sem máscara, o cara que é desembargador, desacatando a autoridade, que está fazendo o papel dela corretamente, mas ele se acha acima de Deus, né? Então a uhum. gente começa a ter assim, enquanto a gente tiver essa percepção, né, da sociedade de que nós somos seres fora da sociedade e superiores a ela, isso nunca vai mudar. Então a gente precisa começar a olhar mais para o nosso umbigo, ser um pouco mais, aceitar mais um pouco do, da onde a gente vive, né, das regras da onde a gente está, para que isso evolua, porque senão a gente não vai evoluir. A gente vai continuar parado nisso. E daí o que vai acontecer? Daqui a 2 anos a gente vai estar lembrando daqui da época que a gente estava preso em casa e vai ter voltado para aquele mesmo ritmo alucinante, cara, sabe? Mas vai Na mesmo. mesma loucura, né? Acho que assim, que eu tenho uma opinião que é a seguinte: algumas pessoas estão entendendo, não são todas, não. Algumas pessoas estão entendendo todo esse break e tudo que estava amacetando, independente de se ter uma pandemia ou não, as pessoas não Sim, respeitarem nada. Nesse país aqui, em outros lugares do mundo também, né? Parece que quanto mais norma e regra cria, mais do contra a pessoa quer ser. Eu não entendo, cara, porque se você tiver um pouquinho, só um pouquinho de bom senso, né? O bom senso já sim, fala, cara, olha ali, tá escrito tem uma placa, não pise na grama. Perfeito. Você tá andando num lugar, aí de repente tem, por que que você tá pisando uma placa dizendo não pise? O que, que a pessoa carrega dentro dela para ela ter aquele ímpeto aí? É o que você falou. Não vou ficar pegando livro de psicologia, porque acho que a vida dessa pessoa, coitada, acho que quando ela era uma criança. Não, cara, mas e a educação? E a vida? Né? É o bom senso. Todo mundo está aqui. Por que, que você vai andar no acostamento? Você vai andar no acostamento sim, porque você é uma pessoa que. Por isso que eu falo. Infelizmente, eu acho que a grande maioria são essas que não têm solução. São essas que estão indo. E a bem da verdade, né? O mundo já teve vários altos e baixos, né? Faz parte, né, meu? Não vou nem falar estilo Darwin, mas eu acho que realmente a grande maioria não vai entender nada, daqui a pouco vai estar aí se desesperando, se catando, e mais uma boa parte vai entender esse recado, vai se cuidar, e eu acho que o recado maior. Acho que é como você exemplificou das pessoas que você educou e que você educa e que você tem contato. É aquela conquista pessoal, sabe? A pessoa conseguiu uhum,
entendeu? Ficar bem, entender que dá para ficar bem, que tem a sua qualidade de vida, que vai viver dessa forma, que dessa forma já é suficiente, né? Então, eu sim. acho que ainda tem um pouco aí, mas a minha opinião é que a grande maioria tá louca para voltar ou arrebenta tudo de novo, não tô nem aí. Pode falar, pode falar. Não, não, era isso mesmo, só para É. encerrar, Então, minha opinião. eu tive um contato com um aluno agora recente, que eu falo um mês e pouco atrás, mais ou menos. Ele me mandou uma mensagem que ele estava organizando uma viagem, né? E aí ele falou, professor, o que que você acha, cara? Essa viagem agora é final de semana e tal. Você acha que tem que ir? Você acha que não tem que ir? Como é que tá, vai fechar? Ainda não tinha entrado essa parte mais forte, né? Que litoral com lockdown e tal. E aí a gente conversou, eu falei para ele, falei, olha, eu acho que esse não é o momento, cara. Eu até entendo que é importante financeiramente para você, eu entendo que isso faz parte do teu trabalho, mas eu acho que não é o momento ainda de você fazer, cara. Eu acho que você tem que ir pela tua cabeça, mas na minha opinião, eu deixaria um pouco a barba de molho, ficaria um pouco mais calmo e jogaria um pouco mais para frente isso, porque você corre o risco de ir para lá, de um cliente teu se contaminar. Ah, mas todo mundo vai de máscara, tal. E falei, e se o cara não colocar a máscara? E se ele quiser tirar? E daí você vai arrumar encrenca com ele, você vai se desgastar, às vezes, por uma situação que poderia ter sido evitada. E no final ele resolveu não fazer, ele adiou, né, a saída. Ele achou que era a melhor condição mesmo. Então eu acho que às vezes a gente precisa de uma opinião de fora, de uma visão de fora para poder refletir, né? Só que essas opiniões, essas posições, elas têm que ser cada vez mais sinceras, sabe, Gas? Eu acho que a gente Total. tem que parar um pouco de cobrir o sol com a peneira, de ficar evitando o não, né, o falar não. Eu acho que uma das coisas que eu estou aprendendo nesse confinamento é falar um pouco mais, sabe? É jogar um pouco mais a real e desopilar um pouco o fígado, não Não, mas tem que guardar fazer isso tantas mesmo, coisas. cara. Tem que falar, sabe? Porque a gente, graças a Deus a gente vive numa democracia, né? Eu sempre peso numa tríade que é, pô, se você tem saúde, se você tem liberdade, né? Que é uma coisa que falta, né, mano? Você tem que ter liberdade, né? E tem que Sim, ter saúde, né? E você tem sabedoria, cara. Então, pronto. Então, para de se apegar. O que você falou, isso aí, por exemplo, o cara ele prestou atenção. Se você pega lá, vamos tomar cultura milenar, como o pessoal lá oriental, o japonês, né? Você vê aquela época de discípulo e mestre. Você nunca ouviu falar que um discípulo passou à frente do mestre ou que ele, sei lá, falou que não, que não estou dizendo de ser contra, porque faz parte da evolução o sim, discípulo errar, né? Que é dentro dos atingir a evolução dele. Mas você não vê aquilo do cara passar à frente e falar, não, 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 vou fazer do meu jeito, porque existe aí, não é naquela disciplina que é de burro que põe a rédea, não é isso, é aquela disciplina de respeito, né? Falar, sim, o cara tem 100 anos, o cara fez isso 1000 vezes na minha frente, e ele sabe que não pode, então eu não vou fazer isso, entendeu? Então, eu sim. acho que isso falta muito, e não só no Brasil, como vários locais aí do mundo, que nós estamos passando Isso é por isso agora, um. que é a volta de escutar, que é o que você falou. A gente tem que ser sincero, mas ao mesmo tempo a pessoa também tem que ser aberta e ser humilde, cara. Não, isso pode, isso não pode, cara. E uma Simples. coisa que você falou. Uma coisa que você falou agora que eu achei bem legal é isso também, né? O pessoal fica falando tudo porque é Brasil, porque é Brasil, porque é Brasil, mas pega a França, né? O que está tendo lá, pega a Inglaterra, o que pega, né, até na Alemanha teve isso, apesar da gente ter a Angela Merkel mais forte e tal. Mas tem zilhões de países na Índia que está tendo festa clandestina, que está tendo Sim. protesto da galera, que está tendo nos Estados Unidos também, né? Então, assim, no Brasil é porque para a gente está mais próximo, é mais evidente, mas o que acontece aqui não é exclusivo nosso, né? Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, quer dizer, não é a sociedade brasileira, é a sociedade global aí que está precisando de um chacoalhão, está precisando enxergar o mundo um pouquinho mais
tranquilo e mais global mesmo, realmente fazer parte mais do mundo, né? Não se sentir tão Mais humano. isolado assim. Nós estamos precisando de Sim, humanidade, cara. Às vezes, acho que a gente esquece, cara. Melhor deixar todos os robôs aí, porque a humanidade não está funcionando. Robô, o All-E, né? Vamos lá. as máquinas funcionam tudo aí, cara, tal, e pronto, deixa aí. É, Né? Os bichos ficam acabou. aí, né? As máquinas não atrapalham a vida dos bichos, entendeu? Aí pronto. Aí vamos perguntar lá na frente se existia um ser humano, não serviu para nada. Ô, O Ricardo, maior vírus do planeta Terra é, somos nós, né? isso, não, e aí dá um outro programa, falar sobre nós, o vírus, aí deixa, Já e já. vamos deixar no segundo momento. Antes de fazer a última pergunta aqui, primeiro eu quero que você agora é o momento Jabá. Fale aí para a galera, que a galera pode te encontrar e etc. Apesar de que, galerinha, eu vou deixar na introdução do programa lá os contatos dele, mas fica aí à vontade, fala aí onde as pessoas te encontram, os canais mais fáceis de te achar e fala lá do Senac. Beleza. Bom, né, o canal mais fácil para me encontrar é no Zap. No Zap, não, desculpa, no Instagram. Tá? Abre o Então é zap aí. Ricardo Reut. Fala, abre o zap para a galera aí que você vai ver. Não, não, é o Instagram, né? Então lá no Instagram, manda direct, ou se não, Repete, né, repete o Instagram. Ricardo Reut, Roit, tudo junto, tá? Facinho. E depois o Gus deixar escrito lá também. Mas é o canal mais fácil aí para a gente se encontrar. Com relação ao E aí, Senac, cara, do Senac, assim, eu trabalho no Senac de São Miguel Paulista, mas basicamente o contato do Senac é pelo site, né, que é o www.sp.senac.br. E aí você vê qual é a unidade mais próxima da tua casa. Tem vários cursos, muitos desses cursos com bolsa. As bolsas do Senac costumam ser de 100%, então isso é muito legal. E eu sou suspeito para o curso de turismo, né? Tem aí diversas unidades do curso de turismo, a gente tem uma rede bem grande, mas além de turismo, tem moda, tem gastronomia, tem a parte de rádio e TV, né? Parte de arquitetura, parte de saúde também, com o pessoal da enfermagem, sim, sim. nutrição. Então, realmente, eu acho que esse é o momento que a gente está, que o pessoal está com muito mais tempo, justamente por estar em casa, e esse tempo, às vezes, é aquele tempo que sobra que eu tinha que me deslocar até o trabalho, então esse tempo me deu 2 horas que eu não tinha antes, né? E aí a gente pode investir no nosso conhecimento, né? Na São, gente. Acho que esse momento, essa poupança que está sobrando de tempo tem que ser para a gente. Então, que sirva para você meditar, que sirva para fazer exercício, que sirva para você estudar, você decide, mas que sirva para você para alguma coisa, porque daí, a partir daí, você vai poder começar também a contribuir um pouco mais com os outros, né? Eu acho que legal. Eu seria sou muito isso. suspeito de falar, porque é do Senac, eu tenho o curso pelo Senac, tirei minha carteira Ah, de legal. Catur, né? Que na época era a Embratur ainda, né? Você É tirava a isso. carteira de Embratur, tirei pelo Senac, aqui de Ribeirão. Aí fiz curso de línguas também, metade dos cursos de língua fiz pelo Senac também. E, Que inclusive, legal. ministrei aulas na Lapa Cipião de fotografia, naqueles cursos livres lá de iluminação, fotografia de produto, de natureza, fiz lá também. Então, sou muito suspeito porque é uma entidade muito bacana e é o que você falou. Galera, arruma aí, aproveita que você está com tempo aí dentro do seu home office e vai se especializar, que é bacana. E outro Sim. contato nosso é a Pisa Tour, né, Rica? Vamos... Pisa Tour, né? www.pisa.tour.br. É E isso aí vai aí. achar a gente lá, só clicar lá em guias que vocês vão ver a cara de nós lá. Quando a vacinação tiver tudo pronto, a gente volta É, a vocês aí para ter uma qualidade de vida. A gente pendura vocês debaixo da ponte lá para ver se entra alguma coisa na cabeça. com certeza. Mas, ó, É, cara, mas antes de terminar, mas é sério, viu, gente? Pode digitar lá, pisa.tour que nós estamos lá. Depois a gente cobra da Paula, né? é isso aí. É, se, se você tivesse a oportunidade hoje de repente cruzar com uma figura
eu sempre sinto que é independente de religiosidade, né, de religião, porque a gente tem que acreditar numa força maior, cada um tem a sua, né? Não vou falar de grandes ícones aí, porque o pessoal endeusa muito, mas se você tivesse a oportunidade de cruzar com uma criatura boa, como a Madre Teresa de Calcutá, né? Uhum. Encontrasse com ela hoje e ela tivesse de boa ali e ela pegasse a situação e falasse: Pode falar, meu filho, o que que você precisa? O que que você diria para ela, cara? Eu quero um abraço. Ai, 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 vou botar aqui no. Eu, Todo mundo fala, a outra falou, não quero nada. Eu falei, não, mas tem que querer alguma coisa. Assim, não, ela assim, vai eu ficar acho, brava. Não, brava. eu quero um abraço, porque eu acho que é isso que está faltando um pouco, sabe? A gente se isolou demais, a gente ficou, apesar de próximo, a gente é muito distante, e mesmo antes era, tá? Eu não estou nem falando agora por causa da pandemia, porque quando a gente estava próximo, a gente também não se abraçava, sabe? As pessoas passavam uma pelas outras. E o abraçar que eu coloco é aquele negócio de você realmente sentir o outro, sentir a energia do outro, sentir como que o outro está, se o outro está bem ou não está, sabe? Às vezes é isso que faz diferença na vida, naquele dia daquela pessoa, que talvez mude o humor dela, que talvez faça com que ela tenha um dia diferente. Eu vou, só para exemplificar, professor é foda, né? Adora dar exemplo. Mas a gente teve recentemente, eu comentei com você, né? Um amigo muito próximo nosso faleceu, é, professor, inclusive, e foi um baque muito forte, assim, para a gente, mas foi muito pior para o Tiago, que é amigo de infância dele, que também trabalha com a gente, sabe? E ele foi o cara que correu atrás para conseguir fazer a internação, ele que foi o cara que correu atrás depois para o velório, para enterro, e ele, assim, realmente para ele foi muito pesado isso. E aí a gente se juntou em 4, 5 pessoas, compramos uma cesta de chocolate e mandamos para ele, né? Então um colega nosso foi entregar para ele essa cesta de chocolate. Cara, você não sabe que, sei lá, 1 quilo de chocolate não faz diferença na vida de uma pessoa, sabe? Ele falou que ele estava sentado vendo as mensagens antigas no celular e vendo, né, para onde eu vou agora, pô, o que aconteceu, né? Meu brother foi embora e tal, e daí de repente ele viu que ele não estava sozinho. Por mais que você manda no celular, fala, olha, você não está sozinho, olha, a gente está aqui, por mais que você liga, é uma coisa. Agora, quando você tem algo mais físico, mais próximo, a pessoa percebe o quanto que realmente ela é querida, né? Então, acho que é por isso que eu pediria um abraço para a Madre Teresa de Calcutá. Show de bola, cara. Não, emocionante. Tá, cara, me emocionei aqui. Mas Foi. então, parabéns, cara. Foi, acho que o pedido é livre, né? Lógico. Eu falo isso porque as pessoas precisam desabafar. E terminando aqui com chave de ouro e falando, galera, esse momento principalmente veio mostrar pra gente que, independente das telinhas, a gente tá aí dando um oi, falando, olha, força, vai, falta esse negócio, mas que é o que você também falou, Ricardo. Antes também faltava muito, Uhum. que nessa vivendo aí em São Paulo também, agora que eu estou aqui cuidando dos meus pais no interior, que eu diminuí quase que 100% do velocímetro, né? Você consegue perceber que você fica numa loucura e você não dá atenção para mais nada. Você chega na sua vida e você fica pensando só em descansar. Você tem que exatamente isso. Cadê o aperto de mão? Cadê aquele tapinha nas costas? Cadê aquela piadinha de amigo, né? Cadê aquele abraço? Cadê aquele chega bem? Pô, me manda um Sim, alô, tamo aqui, tamo junto, né? Eu espero que esse momento faça as pessoas perceberem que é isso que é o legal, e não aquilo que, eu preciso da vacina primeiro, eu preciso do emergencial primeiro, eu preciso. Não, o que a gente precisa é olhar um para o outro, por isso que a gente está com o programa aqui aberto, para entender a qualidade de vida, para você poder passar para o outro, passar para o outro esse sim. momento aí, e que quando tudo isso passar, siga acreditar nesses mínimos e mais, assim, os mais importantes detalhes da nossa vida, né, cara? Com certeza, Gus. Com certeza. Amém.
Então tá bom, Ricardão, fica com Deus. Muito obrigado aí pelo seu tempo nesse Eu que momento te todo. agradeço. Que os alunos todos te obedeçam aí, senão a gente vai lá chamar atenção, vou ligar no Senac e falar, respeito o professor aí, tá bom? E em breve a gente se Fechou. cruza nas trilhas aí, tá bom? Com Obrigado, certeza, meu muito Ricardo. obrigado mesmo pelo papo, gratidão, pessoal aí, obrigado mesmo. Abraço. Valeu, fica com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau. Legal, legal, legal. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção em mais um programa GPS, o seu podcast da qualidade e orientação de uma boa vida. Que papo super bacana com o Ricardo, hein? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Vamos trocar muito mais ideias com muito mais figuras da nossa vida normal, da nossa vida cotidiana. O que nós estamos fazendo de bom? O que nós estamos fazendo de errado? O que está acontecendo? O que a gente pode mudar para ter um pouco mais de sentido, de amor, ter um pouco mais de ok, estou bem, tenho qualidade de vida. Esse é o GPS, eu sou Gustavo Pontin, nômade digital e fotógrafo profissional que está aqui para passar um pouco da experiência de vida para todos vocês.